Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que alegria receber você aqui, filho amado, filha querida. Hoje, segunda-feira, dia 5 de junho, celebramos a memória obrigatória de São Bonifácio, bispo e mártir. São Bonifácio nasceu na Inglaterra cerca do ano 673. Fez a profissão religiosa e viveu no mosteiro de Exeter. Em 719 partiu para a Alemanha, a fim de pregar o Evangelho, obtendo excelentes resultados. Ordenado bispo, governou a igreja na Mogúncia e, com a ajuda de vários colaboradores, fundou e restaurou diversas igrejas na Baviera, no sul da Alemanha, na Turíngia e na Francônia. Realizou concílios e promulgou leis. Quando evangelizava os frisões, foi assassinado por pagãos em 754. Seu corpo foi sepultado no mosteiro de Fulda. São Bonifácio, mártir, rogai por nós. Hoje é segunda-feira, tenha certeza que Deus tem muito para você nessa semana, muita coisa boa vai acontecer, tá? Coragem, levanta a cabeça, tenha ânimo, Deus cuida de você, tá bom? Se você é novo, nova, eu não me canso de dizer aqui no canal, se inscreve agora no canal, por favor, por gentileza. Você me ajuda a evangelizar assim, não é justo também, tá? Você vir, consumir o conteúdo e não se inscrever. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser informada. Todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui, deixa agora já seu joia, like, curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda muito a evangelizar. Vamos então para o Evangelho que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão. Por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que triste isso aqui. Jesus contou uma parábola para aqueles mestres da lei e fariseus perceberem que Jesus estava falando deles e se converterem. Mas eles perceberam que Jesus estava falando deles e, ao invés de se arrependerem, se converterem, perceberem o próprio erro, não. O coração deles estava tão endurecido, gente, tão endurecido, que eles quiseram prender Jesus. Deus falando com eles ali. A malícia do coração, o fechamento, né? Agora veja bem, essa parábola é muito forte, porque Jesus estava falando da vinha, né, que é uma imagem da igreja, do povo de Israel e da igreja. Porque Deus, o povo, a nação era de Deus, né? A igreja é de Deus. E Deus tinha enviado vários profetas para alertar Israel ao longo da história da salvação no Antigo Testamento. E eles mataram os profetas, prendiam. Na época de Jeremias, por exemplo, os profetas eram pagos pelo rei. Então eles falavam só o que o rei queria ouvir, o que era de acordo com a política do reino, para não estragar a imagem do rei. Profetas comprados, né? Aí Deus suscitou Jeremias, que não era um profeta,
de origem profética, a família dele, né, que tinham famílias de profetas na época. E Jeremias foi profetizando, olha, vai dar tudo errado, vocês vão se converter, os babilônios vão vir, vão destruir a nossa cidade, vão levar a gente cativos. E eles prenderam Jeremias. Por quê? Porque Jeremias não pregou o que eles queriam ouvir. Jogaram Jeremias numa cisterna, quase o mataram. Veja bem, é isso que se faz ainda hoje. Se alguém vem e prega uma verdade que incomoda, vamos matar, vamos julgar, vamos cancelar, né? Mas Jesus foi falando, vocês mataram o profeta, mataram os meus enviados que vieram cobrar ali, né, o arrendamento da vinha, né, que a vinha não é de vocês. Agora o dono da vinha enviou o filho, ele estava falando de si mesmo, e vão matar o filho, foi o que fizeram com ele, né? Mataram Jesus. Mas Jesus disse, a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, então Deus vai me ressuscitar e eu vou começar um novo povo, a igreja. Agora, gente, isso é bem verdade. A igreja, agora mudando um pouco o assunto e dentro do contexto, a igreja não é dos padres, não é dos pastores, não é dos bispos. Às vezes, quando você vê uma pessoa ruim, às vezes tem pessoas ruins na igreja, tem pessoas ruins em todo lugar, gente. Onde tem ser humano, tem confusão, né? Tem gente muito boas, gente muito boa e gente muito ruim. Na igreja não tão ruim como lá fora, né, em alguns sentidos, óbvio, mas quando você vê uma pessoa fazendo um desgoverno, um desmando numa paróquia, num grupo de oração, tenha certeza que Deus vai pedir conta para aquela pessoa. Porque aquela igreja, aquele grupo, não é da pessoa, é de Deus. Ele é só um arrendador, né? Ele arrendou a igreja, o terreno, a vinha ali de Deus, né? Deus vai pedir conta para aquela pessoa se você é um coordenador, um líder e está sendo injusto, está usando a igreja para politicagem, está usando a igreja para oprimir. Deus vai pedir conta para você, para mim. E Deus pede conta dessas pessoas e saiba que essas pessoas, esse padre ruim, talvez, esse pastor, esse líder, eles não são a igreja. Eles não são a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo e eles vão passar. Então, por favor, não deixe de ir à igreja por causa de um padre que não é legal, por causa de um pastor que não é legal, por causa de um coordenador. Vá por causa de Jesus, porque essas pessoas, elas vão passar. Elas vão prestar conta disso para Deus. Mas se você deixa a igreja, você vai perder a sua salvação, sua comunhão com Cristo. Cristo quis a igreja, Ele fundou uma igreja, Ele escolheu Pedro para ser o Papa. Ele não falou para cada um, vai para casa e reza sozinho, fala com o seu Deus, do seu jeito, escolhe a passagem que você quer ler, reza onde você quer, ou seja, Deus é você, porque você que está escolhendo tudo. A igreja é o lugar que nos modela, que nos molda, que nos faz mais humildes, que nos faz crescer na virtude. Busque participar assim da igreja. Mas não desista, não desanime porque tem um líder que não é legal. Ele vai passar. Se você for fiel e perseverar, você vai colher frutos maravilhosos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossa semana, e a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero agradar a Deus. A nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Não saia sem digitar. E digita aqui nos comentários também. Muito importante. O que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá bom? Isso é muito importante, porque te ajuda a pensar e a fixar essa palavra no coração. Deus abençoe você.